João Batista olhou e viu Jesus e então disse para as pessoas que estavam ao redor dele: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que vocês acabaram de ver. Esse é um termo muito importante. Jesus ser o Cordeiro de Deus. E é isso que eu quero explicar para vocês hoje. Mantenham as Bíblias abertas, nós vamos orar agora. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos nessa manhã aqui em tua casa. Nós temos muitos irmãos aqui conosco e estamos agora lendo a tua palavra e precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Nos dê entendimento da tua palavra e transforma as nossas vidas. Aumenta a fé daqueles que já confiam no Senhor. E salva aqueles que ainda não tiveram uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Converte os seus corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, João Batista, vocês sabem que era aquele que estava batizando pessoas e chamando as pessoas a se arrependerem. Esse era João Batista. João Batista Eu acredito que a maioria de vocês já leram todo o livro de João, mas se não leram, leiam. Aqui são dois João. João, o discípulo que escreveu o livro, e João Batista, que era aquele que foi o último profeta, aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho. Então, João, o discípulo, escreveu falando sobre João, o que estava batizando. E esse João, que era o profeta, que veio antes de Jesus, veio pregando o arrependimento para que as pessoas se arrependessem. Se arrepender é ver que está no caminho errado e decidir abandonar o caminho errado para seguir a Jesus Cristo. Era isso que João Batista estava fazendo, chamando as pessoas a Cristo Jesus. Nesse dia que João Batista disse: aquele é o Cordeiro de Deus, olhando para Jesus, Jesus ainda ia iniciar o seu ministério. E
João Batista estava preparando a mente, a cabeça das pessoas, para que quando Jesus chegasse, elas crescem que Jesus era de fato o Filho de Deus e que podia perdoar pecado. João Batista tishani kaya chimera mutawan Jesus mo programa kay sinta Eloy poko. Jesus mo kuchami ya João mutawan kachimi yuyaso. Mas por que, quando ele viu Jesus, ele apontou para Jesus e disse: olha, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que ele disse isso? Jesus mo ketaw kanya mosoha. Eu preciso falar para vocês um pouco sobre como funcionava o culto dos judeus até aquela época. Não precisa abrir a Bíblia agora. Em casa vocês vão ler Levítico, capítulo 16. É um texto muito difícil, mas eu vou explicar um pouquinho e contar uma historinha para que vocês entendam o que está ali. E quando João Batista disse: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava trazendo à memória do povo aquilo que estava lá em Levítico 16. João Batista querendo não haver as coisas lá em Levítico 16 está descrito, foi Moisés que escreveu, como o povo deveria agir quando cometesse um pecado. E na verdade, todo ano haveria um dia em que todo o povo de Israel iria se reunir para realizar um sacrifício diferente. Aquele dia seria chamado o dia da expiação, ou o dia que o pecado ia ser retirado do povo, ia ser perdoado. Pode falar o dia do perdão dos pecados. Então, tentem estar comigo aqui. Imagine todo o povo de Israel vendo que era pecador. O povo de Israel precisava ter pelo menos um dia no ano em que eles pudessem olhar para dentro de si e verem: nós somos pecadores, nós precisamos de perdão. Então, em todo Israel, as pessoas iriam até o sacerdote e, com o coração entristecido por causa dos seus pecados, iriam fazer um sacrifício. E como era aquele culto diferente? As pessoas deveriam pegar um cordeiro. Eles iam pegar um cordeiro sem mancha nenhuma, sem nenhum defeito. Então eles levariam aquele cordeiro até a presença do sacerdote.
Ta eroi maut nyekat kini ta kamun achana temson kini nyekat kina sacerdote. O sacerdote é o pastor principal naquela época. Ta sacerdote kata kumuli itu kamun kini nyakana kamun kini kunya. Eroi maut nyekat kini oferece no época. Então, as pessoas precisariam colocar as suas mãos sobre a cabeça daquele cordeiro, como se elas estivessem transferindo os seus pecados para o cordeiro. Isso era só um símbolo, né? A pessoa colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro para dizer às pessoas que ela reconhecia que era pecadora e que ela precisava de alguém que pagasse o preço, porque ela não era capaz de pagar. Então aquele cordeiro, depois que a pessoa colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, a pessoa então saía e aquele cordeiro ia ser morto, sacrificado em lugar da pessoa que pecou e colocou a mão sobre a cabeça do cordeiro. Então aquele cordeiro era morto e a pessoa que pecou ficava livre, era perdoada. Todas as pessoas precisavam fazer aquela mesma coisa. Inclusive o sacerdote, o pastor do povo, também precisava fazer, porque ele também era pecador. Então, naquele dia, que era o dia do perdão dos pecados, todo o povo precisava reconhecer que era pecador e que não podia pagar o preço, mas que alguém deveria pagar o preço em lugar dele. E o cordeiro representava alguém que Deus enviaria para pagar o preço pelo pecado. Então, voltando lá ao texto que nós lemos, nós vamos ler outra vez, João 1, 29. Então vejam, João estava pregando. O serviço de João como profeta era pregar às pessoas, falar para as pessoas: se arrependam, vocês são pecadores, vocês precisam de perdão. Era essa a mensagem de João. E essa mensagem não serve só para os judeus daquela época, serve para todas as pessoas do mundo, porque a palavra de Deus diz que todos
são pecadores e precisam de Deus. 다 이거 이마음을 타와서 말한다. 주대 공모에 가까워나 이거 간다리. 아, 이거로 보면 aqui desperta com a chegada. Todos nós precisamos entender que aquela mensagem de João é para cada um de nós. Ele está dizendo a todos: se arrependam, busquem a Deus, busquem ao Cordeiro que Deus vai enviar. Essa era a mensagem de João. João já tinha dito, e aí você vai conseguir ler no capítulo 1 de João todo, João já tinha dito que viria alguém que era muito maior do que ele. Então, por isso que o texto está dizendo que no outro dia Jesus veio e então João olhou para Jesus e mostrou às pessoas: vejam, eis ali está, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus que estavam ali entenderam a mensagem de João. Porque o que João estava dizendo era que Jesus é aquele Cordeiro em que nós precisamos colocar a mão sobre a cabeça e transferir os nossos pecados para Ele, para que Ele morra e a gente fique livre do pecado. A única forma de uma pessoa ser salva é se ela reconhecer que é pecadora e que não pode pagar. A dívida é muito alta. Não há como pagar o preço do nosso pecado, a não ser que um puro, alguém sem pecado, morra em nosso pecado. Vamos lembrar lá de Levítico, quando a pessoa pecava, ela ia e colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro. Quem é que tinha pecado? Era a pessoa. A ovelha não tinha defeito nenhum, ela não tinha cometido pecado nenhum, a ovelha era inocente. Mas quando a pessoa reconhecia o seu pecado e ficava triste com o seu pecado, ela podia então colocar a sua mão sobre a ovelha, e a ovelha era morta e a pessoa ficava com vida. É exatamente isso que Jesus veio fazer para salvar a gente.
Deus enviou o seu Filho como um cordeiro sem pecado, para que a gente pudesse colocar as mãos sobre a cabeça de Jesus e deixar que Jesus pague o preço pelo nosso pecado. Jesus caminha vendo como o que primeiro porque a minha crítica só tá porque tornando como coelho aí só tá querendo mexer sama. O que João está dizendo é: vocês não precisam mais de uma ovelha, vocês agora têm o Cordeiro de Deus. Esse é que tira o pecado do mundo. Tá, agora o pessoal é só que de João, tá? Tem uma nota muito como é, tá? O loto ovelha se pode tirar para que mexa. Isso vai estar com ele todo. Mas só já tá muito porque como é como moro já tá naquele. No domingo que passou agora, nós realizamos a ceia do Senhor, que representa o sacrifício do Cordeiro de Deus em nosso lugar. Tá, então nós achamos que volta com o olho de ser esse primeiro e uma boca de Jesus tá. Quem tá casado tem já muito já. Então nós precisamos entender que quem deseja ser salvo, só tem um modo. Agora que se dá o efeito não é mais. O nome na Jesus é lá nem não, o nome na Jesus é lá. E o homem pronto que vai por aqui então. Se arrepender dos seus pecados e colocar as suas mãos sobre Jesus, isso é crer. É um símbolo de colocar as mãos, é colocar a sua fé em Jesus, colocar a sua confiança sobre Jesus, o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Tá, agora nós está, não vamos pelo nome que chama, que a gente está igual na ceroia, tá? O velho secreto que já se levou na tua história dos Jesus por aquele que eu vou agora. E de nada tá se achando na minha o velho secreto que nasceu aqui na mão. O loto nasceu que o velho que tu já viu na então vai. Você precisa ver, olhar para dentro do seu coração e entender. Se você de fato fez isso, se você se arrepende dos seus pecados e confiou a sua vida em Jesus. Tá, eu vou nascer tá que eu vou dar, porque você tem outro lá, irmão, nascer tá aqui o cubano, lá irmão, tive que fazer com nascer no local que porque a partir do momento em que nós temos esse encontro com Jesus, a nossa vida muda, porque Ele tira o pecado, Ele paga o preço e tira o pecado do mundo, é o que o texto está dizendo. Tá, agora nós Jesus se aconteceu tá, que Jesus se aconteceu, tá, se assinando, e o irmão, então não tá, que então não é isso, e o cara. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e confiamos em Jesus Cristo, Ele tira de nós, primeiro, a condenação do pecado, porque Ele morre em nosso lugar. Tá, e tira Jesus com a rede da família, tá, não ia ser tá, eu estou lá de pessoa. E em segundo lugar, Ele também tira de nós o poder do pecado, ó, tira o pecado do mundo, Ele tira de nós o poder do pecado. A gente agora pode dizer não ao pecado, porque o Espírito de Deus passa a morar em nós. Tá, Jesus falou ainda da criança que não ia sentar, porque não ia sentar na área e o adorador da minha pecar. Aquelas pessoas precisavam todo ano colocar a mão sobre um cordeiro e aquele cordeiro era morto. No outro ano, outra vez, porque aquele cordeiro era só um símbolo. Tá, e quando o cordeiro estou, ovelhas que estou, tá. Esse me tocou na herói mal que estou e eu tagal não sei mais isso, que eu aí que está correndo tô. Eu não vou já mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é uma vez só, e Deus purifica a gente do pecado. Jesus Cristo paga o preço pelo nosso pecado e passa a viver em nós. Tá, e tinha que a rola tinha
다 오로 또 이로 제부 이로 마가 Jesus 오나 베이스 같이나 이르스 이로 이마 모게서 이로 이마. Então, eu e você precisamos estar sempre olhando para dentro de nós e vendo se de fato a nossa vida mudou depois que nós encontramos a Jesus Cristo. 뭐라고 했을까? 오늘 다음에 뭐라? 그럼 어떤 세트노였어? 지와이 오마 Jesus está oya também que manda. Porque o arrependimento significa que você agora deseja não fazer mais aquilo, porque Jesus pagou o preço, mas também tira de nós o pecado. Veromau siamo peccato, nosso Cristo, daí o Jesus namai kiyonega. Jesus mana vai ali, que ele Então, Jesus Cristo nos salva do pecado. Isso porque todo dia ele manda como trota, porque todo como aí, cada manda como trota. Para que a morte não mais tenha poder sobre nós, a morte do pecado e a morte da alma. Isso porque todo como aí, qualificado como aí que ele manda como Jesus. Mas também o pecado já não domina mais sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos agora filhos de Deus. Isso porque todo como yang todo tak que eu moro, eu vai ir no que eu moro, eu vai ir no secar se mata que eu. Vejam aí em João, no capítulo 1, o versículo 12. João capítulo 1, 12 ao capítulo João capítulo 1, 12 ao. Então para lá cá. Então para isso. Naxiat pinel manto alar como maki no yosot polaro no como makka no como taki kandirani princípio ano. Esse texto está dizendo que aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, agora que está no meu chão, Jesus se assumiu como maki, nasceu Jesus se conectou. Agora têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus assume o nosso lugar na morte pelo nosso pecado, nós também assumimos o direito que Jesus tem como filho. Nós colocamos, ou Deus coloca sobre Jesus Cristo o nosso pecado quando nós nos arrependemos. E Deus também coloca sobre nós a sua paternidade, o seu nome. Nós somos agora chamados filhos de Deus. Paulo fala que nós somos agora filhos por adoção. Nós somos adotados como filhos. E isso só é possível porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. O meu desejo é que cada um de vocês entenda o que representa o sacrifício de Jesus Cristo para a nossa vida. É o único meio de salvação. Arrepender-se e crer em Jesus Cristo.
Não da boca para fora, mas de coração. Louvado seja o nome de Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pastor, olhe aqui por nós. Pastor Yamuto. Tentando chegar Kirwan Kincin Pakai Paratan Soho Tomo Ta Shua Wikto Augesa O Maracham Kuasa Wikto Tuin Cistaka Asa Shua Kacho Centacho Ta Shua Wikto Nika Tinyaknya Ta Shua Wisharan Tawanya Shesi Toko Shara Eroa Kacho Wenta Ai Hamu Kisikemno Kirwan Kechamo Kesun Amyomar Mechamo Kesha Ugesa Kirwan Ugesa Eroa Ke Kirwan Menta Johan Kirwan Kecam kacil mata, tentu saja. Pak Kirwan jauh kisah apa? Tak Kirwan ham namun jamu kisah apa kisah? Tak masih am syukur kum awan ton kum am tunoh tun. Tapi jamu kisah kisah. Anar kum meh syawa, erowa syamal mukia kisah kisah. Erowa syamal mukia meh kisah. Kirwan mara ikatumi kumara. Anar kita kakau kisah. Erowa fau kisah. Ero tamanya entah Kirwan. Amu mushe sehton ikatumi kumihton. Kirwan fau kisah. Ero tamanya jis ro kuno kumotak. Uji sawya. Shirana sorota juhan. Rotna sahyama. Ta inom kimonas ta kacung kum mewisha. Ero ipugo tamna ipana tamika sugi sawya. Ero Kirwan jugi sawya ero kamna menyekal kahara. Itam nasita ta shes namukia kesonam nasita. Ero ki awak rutun ta sham nasirko ugi sawya. Ta Kirwan imam makroma ta farmani ina sama makroma entanya komala Kirwan apa ugi ta shes sanima ugi sewa.